E se a democracia estiver agonizando e, porventura, vier a morrer? Estamos vendo agora, por exemplo, uma confusão danada lá no Equador, onde o presidente teve que decretar estado de sítio, mas não é só lá que temos esse problema, não. Podemos dizer que a democracia passa por uma das suas crises mais agudas nos últimos anos, em diversos países, onde uma ideia que alguns defendem de visões mais totalitaristas parece muito forte. E quando eu digo totalitaristas, não só de direita, de esquerda também. Porque ser defensor da democracia é defender esquerda, direita e centro, e não apenas uma visão hegemônica. Bem, e se estamos dentro dessa crise da democracia, a nossa é uma democracia representativa, algo que me chamou também a atenção, além dessa questão do Equador, foi justamente uma questão que se enquadra dentro do que um grande pensador chamado Klaus Hoff escreveu sobre as consequências da crise da representatividade. Ou seja, as pessoas do regime democrático não se sentem mais representadas pelos políticos. O que isso pode ocasionar? Quais seriam essas consequências? E essa ideia do Klaus Hoff me chamou a atenção. Por quê? Porque nessa semana, uma política, né, chamada Marta Suplicy, que já foi prefeita de São Paulo, uma pessoa muito influente no Partido dos Trabalhadores, saiu brigada, ficou afastada da política e voltou no governo, na prefeitura, né, do atual prefeito Ricardo Nunes, como secretário de Relações Exteriores. E acabou que recebeu um convite e lá foi exonerada desse cargo e retornou à esquerda, mas não qualquer esquerda. Ela retornou para ser vice-prefeita do candidato Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL, bastante radical em termos de esquerda. Ou seja, olha a confusão da democracia aí. Ela era de esquerda, né, do PT, foi para um partido no MDB da linha do Ricardo Nunes, que é muito mais centro-direita, ficou lá com o Ricardo Nunes, em São Paulo, e agora sai desse governo e vai para ser vice do Guilherme Boulos, numa postura, numa posição completamente diferente, com um projeto de governo completamente diferente. O que isso significa? E aí é onde eu entro com a questão do Klaus Hoff. E nos mostra o quê? Uma total desradicalização das ideologias dos partidos. Se eu tenho uma pessoa como a Marta, que era da esquerda, foi para a direita e agora volta para a extrema esquerda, se eu aceito é porque a minha ideologia talvez não seja mais tão radical. E quando a gente fala de uma desradicalização das ideologias, isso é muito ruim, porque a radicalização das ideologias, nesse sentido que o Klaus Hoff entende, ela é necessária. Por quê? Porque ela mostra as posições divergentes. Ela mostra que existem planos que são bem diferentes em termos de governo de uma esquerda, de uma direita e de centro. Não é tudo igual, política não é tudo igual. Existem correntes completamente diferentes. E quando nós vemos isso eu falei da Marta Suplicy, mas, por exemplo, falamos do Centrão, aqueles partidos e políticos que nem se encaixam na esquerda, nem na direita, nem no centro, apesar do nome, mas se encaixam em todos eles. Ou seja, não há nenhuma ideologia por detrás, apenas o desejo de poder. O mesmo Centrão que apoiou Jair Messias Bolsonaro flerta agora com Luiz Inácio Lula da Silva para fazer parte do governo. Percebe a incongruência de como isso é danoso para a democracia? Isso é extremamente danoso. É onde outra questão que o Klaus Hoff vai mencionar, que ele chama de heterogeneidade estrutural, ideológica e cultural dos próprios filiados. Né? Ou seja, dentro do próprio partido existem pessoas completamente diferentes. Já que não há uma radicalização em termos ideológicos, o mesmo partido, por exemplo, que admite um candidato bem à esquerda, admite um outro também de direita, admite um outro de centro, se torna um grande balaio de gato.
Esse é o grande problema. Se torna um grande balaio de gato, aonde, na verdade, os partidos estão muito mais preocupados com o que o Clausewitz chama de burocratização e centralização do partido. Ou seja, em arrecadar fundos para o partido, em fazer coisas mais burocráticas, menos relevantes em termos políticos, efetivamente. E uma preocupação muito maior em termos administrativos, numa ideia de perpetuação no poder. Então, quando nós vemos toda essa crise da democracia que hoje o Equador representa, e pensamos também no Brasil, e vemos toda essa confusão na Prefeitura de São Paulo e também no governo federal, com ideologias completamente opostas, que vão convergindo para formar um governo, nós percebemos o quê? Que boa parte desses políticos não tem qualquer ideologia e que simplesmente querem poder pelo poder. Querem simplesmente fazer parte de um governo que saia vencedor ou de uma candidatura que saia vencedora, sem grandes preocupações com planos de governo, com ideologias, com ideias para a cidade, nesse caso de São Paulo, ou mesmo para o Brasil. Portanto, quando falamos em crise da democracia, falamos normalmente também na crise da democracia representativa. E, obviamente, o caos que isso pode gerar dentro de um sistema político. Ao colocarmos os partidos, ou melhor, não colocar, mas quando os partidos se colocam como um grande balaio de gato, onde está tudo misturado, esquerda, direita e centro, ninguém sabe mais o que é, temos esse desencantamento da sociedade pela democracia representativa e temos aí uma democracia representativa doente e que muito, muito em breve poderá vir a óbito. E por pior que possa ser a democracia, com todos os seus problemas inerentes, até hoje sempre foi melhor que todo e qualquer governo autoritário. Por isso que sempre quando me perguntam, mas todo esse problema, ainda estamos em democracia? Eu respondo, se você tem dúvida, é porque estamos na democracia. Porque se estivermos numa ditadura, você não tem dúvida nenhuma do que é uma ditadura. Então, lutar pela democracia, lutar pela volta de uma democracia representativa, saudável, atual e com maior participação popular, se tornou hoje essencial para a manutenção do Estado de Direito e da própria democracia. Muito obrigado e até a próxima.